Boa noite aos companheiros, às companheiras aqui presentes. Eu gostaria, primeiramente, desejar boa noite a todos aqui presentes. Eu me chamo Renan Vasconcelos, seria o protocolo, do presente seminário, o Seminário da Juventude, organizado pela juventude, para os rotarianos, para a juventude, para que a gente possa, ter uma noite de aprendizado, de troca, de conhecimento e, claro, debater um pouquinho sobre o tema a juventude rotária. Eu gostaria, sem mais delongas, de fazer uma conexão, já que saímos de um intercâmbio agora, da gente também entrar no Rotex. Afinal, esse é o processo natural, não é? Bom, para falar um pouquinho sobre o Rotex, eu gostaria de passar a palavra ao presidente do Rotex, João Rocha, para que possa coordenar essa apresentação. A palavra é sua, companheiro. Boa noite, gente. É, gente, meu nome é João Pedro Rocha, eu tenho 21 anos, sou estudante de medicina atualmente, e eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos no ano de 2019, e atualmente eu estou como presidente do Rotex, nessa gestão de 23, 24, e eu vim hoje trazer um pouco desse grupo, que é chamado Rotex, que muitos aqui não conhecem, então eu venho trazer um pouco de quem somos e o que nós fazemos, né? Então, do que é constituído o Rotex? O Rotex ele é constituído de um grupo de ex-intercambistas voluntários, ou seja, todos os membros do Rotex eles têm que passar pelo programa de intercâmbio de jovens. Quando eles se retornarem com um intercâmbio de sucesso, eles podem aplicar para o Rotex, passam por um processo seletivo e eles têm um período de iniciação chamado Newtex e, enfim, são efetivados membros. Obviamente, é um grupo especificamente associado ao intercâmbio de jovens, né? Em relação ao Rotex e sua organização no mundo, cada distrito, como eu posso explicar? O Rotex não funciona como um Interact ou um Rotaract ou um clube de Rotary, onde há clubes. Há apenas um Rotex por distrito. Em cada distrito pode ter o seu Rotex, infelizmente não é todos que têm. E acima do Rotex, nós temos os Rotex pelos países, então existe a coordenação Rotex Brasil, e acima de todos o Rotex Internacional. Mas enfim, qual é a razão para ser Rotex, né? Obviamente eu não posso falar por todos, mas estarei falando por mim, por muitos dos meus companheiros Rotex, que eu sei que têm a mesma motivação, que é de retribuir ao Rotary, de poder dar a ajuda que nos foi dada em nosso tempo e poder fazer essa conexão de retribuir realmente. Eu tenho uma história, inclusive, muito específica em relação a isso. Hoje em dia, a minha família foi mudada por causa disso, do intercâmbio do Rotary especificamente. Eu tenho uma irmã venezuelana que veio fazer intercâmbio na minha casa apenas como intercambista e passou um ano com minha família, criou laços muito fortes e hoje mora aqui com a gente, está no terceiro ano de engenharia elétrica, elétrica não, civil. E, enfim, é só mais um exemplo de como esse grupo e esse programa podem mudar muitas vidas. Pode passar, governador. Então, e qual é a importância de Rotex? Por que ter um Rotex no distrito? A nossa função primária é dar apoio ao intercâmbio. Então, primeiro nós vamos dar apoio à comissão. Então, a gente está aqui para poder ajudar o chair, no caso da nossa Márcia, como a gente puder, na medida de que que ela vai pedindo, que a gente vai organizando. Atualmente, o Rotex tem uma cadeira na comissão, então estamos mais próximos e interligados que nunca, e isso é muito bom. Além disso, obviamente, estamos aqui para auxiliar todos os intercambistas e ex-intercambistas que passam pelo programa. Então, a gente vai estar auxiliando os brasileiros que estão passando pelo processo de intercâmbio e vão para fora, e também os intercambistas internacionais que estão vindo aqui fazer o intercâmbio no Brasil e aqueles que retornaram também. Além disso, fazer parte do Rotex é uma iniciação na vida rotária, até para aqueles que não tinham contato, porque já tivemos muito interactianos que passaram pelo programa, mas para aqueles que não conheciam e tiveram primeiro contato com o programa, fazer parte do Rotex é realmente você manter essa ligação com o Rotary. Falando um pouquinho sobre o nosso Rotex, que é o 4391, como eu falei, ele é apenas um Rotex para o distrito todo. Então, nós temos jovens da Bahia, de Aracaju, e temos agora o primeiro jovem de Alagoas, presente no Rotex. Atualmente, nós temos por volta de 15 membros, sendo 3 deles Newtex, em processo de iniciação.
E, assim, em termos de um perfil geral, somos jovens, a maioria, nossa faixa etária, assim, está entre 18 a 25 anos no momento, embora a gente não tenha limite de idade para participar. É, somos universitários e estamos todos aqui com esse mesmo propósito. Vale ressaltar também que o Rotex é uma associação alumni. O que é o alumni, né, para começar? Ele é um grupo organizado pelo Rotary, então é uma associação oficial que provê alguns benefícios, né, de estarmos aí em melhor contato. Eu posso estar errado, mas até então somos a única associação alumni do Distrito 4391. Não sei se isso é, já foi mudado. E qual é a forma que a gente agimos? Primeiro, nós temos 4 focos diferentes que podemos agir. Primeiro são os inbounds, que são os intercambistas de fora que estão vindo fazer o intercâmbio aqui no Brasil. O que é que a gente faz com eles? Nós temos o Welcome Weekend, que a gente planeja, que é uma semana de boas-vindas para a gente fazer orientações, conhecerem cidades, para eles se conectarem, se conhecerem. A gente faz projetos como Carnaval, é, estamos com eles durante toda a conferência digital, e também a gente aplica questionários com eles durante a estadia, para saber como é que eles estão indo, como está sendo o intercâmbio, se eles estão se adaptando, etc. Nós também estamos acompanhando constantemente os outbounds, que são os intercambistas brasileiros que estão indo para fora. A gente faz parte da entrevista de seleção. Nós estamos sempre presentes nas reuniões de orientação, sempre podendo passar a nossa experiência como pessoas que já tiveram esse processo, né? E como podemos facilitar essa questão. Também acompanhamos eles na conferência distrital e aplicamos também questionários durante todo o seu período fora. Os rebounds são os ex-intercambistas, ou seja, os intercambistas brasileiros que retornam. Então, a gente planeja o Welcome Party, que é uma festa de boas-vindas, para eles poderem se reconectarem, poderem falar um pouco sobre suas experiências, como é que foi o intercâmbio, e também a gente incentiva eles, é nosso momento de incentivar eles a ingressarem ao Rotex, e também aplicamos um questionário. E por último, temos uma coligação com as famílias. Durante todas as reuniões de orientação, nós também temos essa parte de focar na família que vai receber o intercambista. E a gente também aplica questionários tanto para a família quanto para os intercambistas. Aqui são algumas fotos dos nossos projetos, mas recentes não, porque nossos projetos basicamente não mudam. Eles são, de certa forma, recorrentes, né? Uma foto do Welcome Weekend, esse aí foi em Aracaju, se eu não me engano, onde os meninos se conheceram, tiveram a primeira orientação. No Carnaval também é um projeto bem famoso da gente, onde a gente junta os intercambistas, leva para o bloco, faz eles conhecerem esse carnaval, né, essa cultura importante. E também uma foto aqui na Conferência Distrital, que estamos sempre presentes, tanto com os intercambistas que estão indo, que estão vindo. Bastantes Rotex também são presentes, a gente gosta bastante de ir para a conferência. E quais são as próximas metas do Rotex, né? Nós queremos muito implementar mais projetos voltados para os rebounds, então para esses ex-intercambistas que estão voltando, a gente gostaria de deixar eles mais entrosados com o Rotary e com o Rotex. Também gostaríamos muito de ter mais envolvimento em projetos sociais, afinal, esse é o motivo maior do Rotary. Então, fazer uma associação com o Interact, fazer uma associação com o Rotaract, levar esses meninos para fazer essas coisas é muito importante. Já fizemos isso no passado e isso é muito proveitoso, acredito que para os dois lados. E, como sempre, temos a captação de novos membros. Rotex geralmente não são muito numerosos, mas é sempre bom estarmos renovando, estarmos tendo gente nova, com novas ideias. E isso é muito importante para o nosso clube. E é isso, gente. Foi uma apresentação mais curtinha para apresentar a Rotex. Espero que vocês tenham entendido. E eu gostaria de passar a palavra agora para um companheiro meu do Rotex, Humberto, que ele tem uma trajetória aí bem impressionante no Rotex e no Rotary. E ele foi pedido para dar um pouco dessa experiência, compartilhar com vocês. Com licença, olá, companheiros, boa noite. Muitos aqui me conhecem, acredito. Eu me chamo Humberto, eu vou contando processualmente os projetos que participam do Rotary, mas, como foi dito aí, sou técnico em Química pelo Instituto Federal da Bahia, formei tem alguns dias, estou no processo, né, de transição de tentando os vestibulares para medicina, como alguns Rotex também, e faço parte de alguns programas de instituição.
Bom, tudo começou, na verdade, com os meus 13 anos, lá em Itapuã, aqui em Salvador. Eu fui aluno primeiro da escola e colégio Rotary, e aí lá me interessei pelo Rotary, né? Fiquei muito curioso para entender o que era o Rotary, e aí busquei, descobri o que era a instituição, e aí fui buscar a direção da escola, né? Toda a instituição. Na época a gente tinha como diretores Zé Felter e Wanda, eram os diretores da instituição que eu estudava. E aí eu descobri que tinha Interact, me associei a esse Interact, desde então continuei o processo. Aí participei do Interact, estava na escola, depois transicionei, passei, né, no Instituto Federal da Bahia, fui para cursar o técnico em Química, foi no mesmo ano que eu passei no intercâmbio. Nesse ano a gente ainda não estava no distritamento e eu fui aprovado no programa e recebi a bolsa, na verdade, pelo distrito, uma bolsa integral. E foi a partir dessa bolsa para a escola pública que eu consegui fazer meu intercâmbio. E aí eu fui para o México em 2019, 2020. E dentro de todo esse processo, tanto o Interact quanto já está nessa instituição, e foi muito importante para mim, porque eu estava participando dos projetos, eu estava engajado nas atividades, comecei a desenvolver minha oratória, me desenvolver profissionalmente, e daí foi só uma somatória de benefícios, né? Em todo esse processo. Já participava dos eventos outros, já conheci alguns clubes, e daí foi só dando continuidade mesmo a esse processo. E aí, quando eu retorno do intercâmbio em 2020, eu me associei ao Rotaract, faço parte do Rotaract Clube Salvador Itapuã, onde eu continuei desenvolvendo profissionalmente e entrando nesse processo de vida universitária mesmo, profissionalismo, carreira, e é algo que tem me ajudado muito ainda. Me associei ao Rotex como uma maneira de retribuir ao Rotary por tudo que eu recebi em todos esses anos, dentro da instituição e no intercâmbio especificamente. E aí, desde então, eu atuo com isso, com muito carinho, assim. Eu estou atualmente na comissão de Outbound, né, mas eu fui presidente do Rotex também. E dentro desse processo, eu estou aí subindo a escadinha, né, posteriormente vem o Rotary, né, mas eu passei por toda essa trajetória, passei por todos esses espaços dentro da instituição e dentro dos programas da juventude, e estou aqui para falar o quanto isso impactou a minha vida, em todos os sentidos. Se eu sou uma pessoa comunicativa, se eu tenho minha oportunidade de trabalho, se eu tenho a minha formação, se eu tive meu grande desempenho acadêmico, foi porque eu participei desses processos, foi porque eu ouvi as pessoas que eu encontrei na minha caminhada, foi porque a partir de um projeto, a partir de fazer uma ata de reunião, planejar um projeto, fazer um orçamento, estar num clube, saber estabelecer parcerias, saber estabelecer contatos em determinados espaços, com muita orientação das minhas conselheiras, com muito puxão de orelha das minhas conselheiras também, porque foi importante nesse momento, né, para que a gente aprendesse. E hoje eu consigo utilizar tudo isso, consigo trabalhar e gerir com tudo isso e ter o diferencial, né, na minha vida. Então, por isso, eu venho agradecer e contar um pouquinho desses programas, a importância desses programas para transformar a minha vida. E isso se estendeu por toda a minha família, né? Isso acabou chegando na minha família de diferentes formas. E é isso, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo momento. Seguirei aí minhas atividades em Rotaract, em Rotex. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado aos companheiros do Rotex, obrigado, João, obrigado, companheiro Humberto. Trazendo um pouquinho sobre o que é o Rotex, né? Às vezes a gente acaba confundindo Interact, Rotaract, Rotex. Esses momentos servem para a gente conseguir elucidar um pouquinho de cada um dos projetos do Rotary. Mas falando em projetos, não podemos deixar de fora o RILA. E para falar um pouquinho sobre RILA, eu gostaria de passar a palavra ao presidente da comissão de RILA, Daniel Medeiros, para coordenar essa apresentação sobre o RILA. O Prêmio Rotary de Liderança Juvenil, ele busca oportunizar
a jovens de 13 a 30 anos a perspectiva de desenvolver liderança, desenvolver habilidades para enfrentar o mercado de trabalho, além da oratória e a capacidade de resolução de problemas. Estamos fazendo melhor e é isso que o Rotary Clube de Simão Dias promove. Tenta fazer ações que possam privilegiar e favorecer a sociedade. Nós jovens acreditamos que ter o seu primeiro emprego realmente é uma porta aberta para o nosso futuro. Então acredito que o RILA desse ano está sendo super bem organizado e com um tema muito massa também. Hoje é meu primeiro RILA, eu e meu clube viemos prestigiar o RILA de Simão Dias. Está sendo uma experiência incrível, eu estou amando tudo, os palestrantes são incríveis, as palestras são maravilhosas e o tema foi muito bem pensado. O RILA até agora tem sido uma experiência incrível, porque eles têm falado muito sobre o futuro, porque é algo que, durante a adolescência, é algo que traz muita dúvida, muito pavor. Além de tudo, eles falam sobre oportunidades, profissionalização, que é algo que é importante e que nós precisamos buscar já de agora. 5 horas de viagem de Feira de Santana para Simão Dias não é sacrifício, é amor. E que nós possamos ter mais empresários acreditando, né, e vendo que os jovens que saíram daqui do RILA possam estagiar nas empresas dele, possam trabalhar nas empresas dele. Então eu agradeço a Deus por estar aqui, muito obrigado também aos rotarianos, né, de Simão Dias, e em especial a Daniela e sua esposa. Foi muito bom estar aqui e eu espero em novembro voltar para a festa domingo. Um beijo no coração de todos. O RILA está abrindo portas para o empreendedorismo para mim, dando uma visão nova do que é o meu futuro e o que eu vou fazer na minha profissão. Acredito que toda experiência adquirida por todos os jovens realmente vai fazer a diferença na vida de cada um. Assim também como convidando sempre toda a comunidade para poder participar de um projeto tão grandioso e transformador como é o RILA. Então, primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz em poder estar aqui com todos vocês. E nesse momento, eu quero me dirigir ao governador Edilson Fernandes para poder saudá-lo em representação a todos que estão nessa mesa de honra e todos que estão presentes aqui no Seminário da Juventude. Então, como foi apresentado anteriormente pelo protocolo Renan, eu me chamo Daniel Medeiros, rotariano há pouco mais de 3 anos e meio, atualmente ocupando a função de presidente do Rotary Clube de Simão Dias e também na presidência da Comissão Distrital de RILA na gestão 23-24. Antes de iniciar a minha apresentação, eu primeiro queria também parabenizar a apresentação da Letícia, da Júlia, da nossa companheira Márcia Delovo e do João, né, do Rotex. Falar de RILA é diferente do que a Júlia falou e diferente também do que a Letícia falou, não só o presente, mas é futuro, porque o RILA, de fato, abre portas para que jovens que estão desenvolvendo a sua liderança, criando novas perspectivas de desenvolvimento na sua vida pessoal e já pensando no futuro profissional, de fato, abre portas para que possam criar clubes de Interact, para criar clubes de Rotaract, também aqueles que já existem serem fortalecidos. Então, o objetivo principal do RILA é fomentar o desenvolvimento dessa liderança juvenil nos municípios e nós, rotarianos, temos a missão de poder se aproximar e de ajudar a desenvolver cada vez mais esse projeto que, de fato, é engrandecedor. No final da nossa apresentação, a gente vai ter o privilégio de ter um depoimento de hoje uma interactiana, mas que iniciou a vida se aproximando da família rotária, antes participando do RILA, e que não somente ela, como tantos outros que estão aqui nessa reunião também,
a exemplo lá dos companheiros de São Miguel dos Campos, em Alagoas, que dedicaram um tempo da vida deles para poder vir presenciar e experimentar o Rio aqui em Simão Dias, percorrendo uma distância de mais de 300 quilômetros. Então, quando a gente faz essa conexão, esse intercâmbio, né, de saberes entre clubes, de fato a gente entende que o Rila é importante para poder fazer com que esses jovens consigam se desenvolver cada vez mais. Então, vou iniciar agora a minha apresentação. O governador está dizendo que está habilitado para que eu possa apresentar. Um momento aqui para ver. Acho que tinha botado você como co-anfitrião. Você saiu e entrou de novo? Provavelmente houve um problema na conexão. Veja aí agora. Agora vamos lá. Então, acredito que todos devem ter percebido a movimentação dos jovens, dos palestrantes, dos rotarianos, dentro de um evento de Rila. E toda vez que a gente mantém contato com companheiros de outros clubes que ainda não fizeram ou participaram da construção ou de um movimento hilariano, na cabeça dessas pessoas existe a dificuldade. E, de fato, é um programa que exige muita dedicação, acima de tudo, disciplina e boa vontade. A boa vontade de poder cooperar com o desenvolvimento da nossa localidade, independente do tamanho do município, mas para que a gente possa, de fato, se aproximar daquela juventude que precisa de nós. Porque a gente fala muito sobre família rotária, só que a gente entende de que a família rotária não se resume somente a Rotary. A gente ouviu muito bem a explanação da Letícia, conclamando a presença dos rotarianos, na parceria de nós, rotarianos. Vimos também a apresentação da Juliana, e fiquei muito feliz em ver que o Interact funciona muito bem em outros distritos e que serve de grande exemplo para que nós possamos desenvolver e fortalecer aqueles que já existem, mas também de inaugurar novos clubes. Então, o objetivo do Rila é dar essa porta de acesso para esses jovens e para os clubes que querem desenvolver novas lideranças. Até porque uma das coisas que a gente mais tem percebido e visto, né, nas conferências é de que existem jovens interessados, mas que existem também rotarianos que não demonstram interesse na juventude. E isso nos entristece, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tive a oportunidade, eu estou há pouco tempo no Rotary, né, me julgo até novinho demais, né, porque só são um pouco mais de 3 anos e meio, né, diante de tantas pessoas que estão com o tempo de casa. E quando eu fui convidado justamente para poder fazer parte de uma família que pretendia crescer. Então, naquele primeiro contato que eu tive com o Rotary Club aqui do nosso município, eu entendi a missão e nisso eu me envolvi, assumindo todo o comprometimento e compromisso para poder ajudar o nosso clube a poder fortalecer a juventude que já existia, né? Então, nós tivemos também problemas, assim como tantos outros clubes têm, mas o que mais nos assusta ainda é de ver que nós somos mais de 100 clubes no nosso distrito e somente, se eu não estiver enganado, 4 grupos de Interact. E falando de Rila, a gente vê que só tem 2 clubes em exercício de Rila, que é o nosso RC em Simão Dias, e fiquei muito feliz em ver que o pessoal lá de Eduardo Magalhães, na Bahia, também se envolvendo e se dedicando para poder organizar e levar esse desenvolvimento para os jovens daquele município. Então, o Rila nada mais é do que um programa que incentiva, né, de forma muito intensa, treinamento de pessoas que são jovens, de 14 a 30 anos de idade, que possibilita aprender novas habilidades, meios de oportunidade, de engajamento cívico e desenvolvimento pessoal. Quando a gente fala sobre o público-alvo dos hilarianos, a gente entende que esses jovens entre 14 e 30 anos, eles estão compreendidos entre estudantes de ensino médio, estudantes universitários e jovens que já são profissionais.
Recentemente, teve um dado revelado aqui no nosso estado, pela Universidade Federal de Sergipe, onde 186 mil jovens eram classificados como jovens neném, ou seja, aquele jovem que nem está trabalhando e nem está se dedicando a fazer cursos, ou não está na faculdade e nem na escola. Então, é um número alarmante, e o Rotary Clube de Simão Dias, ele é muito atento ao o que acontece no mercado. A gente se preocupa muito em desenvolver temáticas que possam envolver aquilo que está acontecendo na atualidade, para que a gente possa entregar, né, além da expectativa, em especial dos jovens, a capacidade para que eles possam se desenvolver. Então, quando a gente pensa em construir um movimento hilariano dentro do nosso município, a gente pensa, de fato, em envolver toda a camada municipal, porque a gente tem os apoios, né, de órgãos públicos, a gente tem o apoio da nossa classe empresarial, que nos fortalece cada vez mais, e o objetivo do RILA é de desenvolver líderes jovens, fornecendo-lhes as ferramentas e habilidades necessárias para serem líderes eficazes, engajados em suas comunidades e contribuir para a promoção da paz e da boa vontade mundial. Então, como é que a gente pretende organizar um RILA? No ano passado, na gestão anterior, a gente fez um seminário da juventude, igual esse que estamos presentes aqui agora, só que no formato presencial, em Aracaju, na capital de Sergipe. E lá tivemos a oportunidade também de ter um painel para poder falar sobre RILA, e naquele momento a gente assumiu um compromisso, não somente enquanto rotarianos presentes, mas de poder levar para a maioria dos clubes do nosso distrito a condição e o estímulo para que eles se movimentassem para poder desenvolver turmas de RILA. Mas de lá para cá a gente não viu tanta coisa acontecendo. E a gente entende que todo rotariano, por natureza, ele assume vários comprometimentos, acima de tudo com sua vida pessoal, com sua vida profissional e também com a sua ação voluntária. Mas entendendo que Rotary é dedicação para que a gente possa desenvolver o mundo, então acredito que a gente pode também dedicar um pouco mais de tempo, do nosso tempo, que para muitas pessoas acaba sendo até difícil de ter, né, por conta da escassez, para que a gente envolva mais pessoas dentro de uma realização de RILA. Então, a organização ela é muito simples de ser feita, né, porque depende muito mais da boa vontade dos clubes e também do distrito, porque o distrito é uma mola, né, propulsora que nos ajuda, é um agente incentivador, né, e tudo acontece com a disponibilidade, porque não é somente o clube ter interesse de fazer o RILA, é do distrito estar consciente dessa realização e também se colocar à disposição para que seja realizado. Então, partindo dessa comunhão, a gente avança. E muitas pessoas perguntam, Daniel, e como é que a gente organiza, então, o RILA? São 4 pontos importantes, e antes do primeiro, obviamente, você precisa criar uma comissão de pessoas que tenham dedicação de tempo, disponibilidade de energia, né, para poder se envolver, mas, acima de tudo, você precisa definir o foco e o formato do evento. Se esse evento ele vai ser direcionado para o público-alvo somente do ensino médio, que são aqueles jovens entre 12 e 16, 17 anos, se são jovens que vão estar dentro da classificação universitária, que são pessoas que já têm uma sensibilidade crítica um pouco mais desenvolvida, mas que estão precisando de apoio para poder, de fato, encarar esse futuro, né, que se aproxima na realização profissional. E também tem aquele jovem que vive uma transição, ele já está formado, mas ele ainda não se encontrou. Então, o RILA ele existe justamente para poder pegar todas essas vertentes dentro de uma faixa etária de hilariano, para poder ajudá-lo a ter um futuro promissor. Definindo o foco e o formato, a gente vai definir o público-alvo, a faixa etária e a quantidade de participantes. Porque quando a gente olha o manual do Rotary Internacional, a gente vê que existe a possibilidade infinita de participantes. Você pode fazer RILAs de 3 dias a 10 dias, a semanas. Só que dentro da nossa realidade, que é diferente de muitas outras, a gente precisa também, além de estar vendo esse público-alvo e a faixa etária, a gente entender de fato o que é que a gente consegue entregar em nível de excelência para essa juventude.
porque de nada adianta simplesmente ter um evento para ser realizado em 2, 3 dias, sendo que a gente não tem o envolvimento, o engajamento e a competência para poder entregar o que eles esperam de nós. Então, é muito importante que aquele clube que estiver precisando e tendo a boa intenção de ter um RILA pela primeira vez, que ele comece devagar, que ele comece fazendo um turno, que ele consiga estender, à medida que ele for amadurecendo, para 2 turnos, que aí torna-se um dia, e depois evoluindo, a depender da necessidade do seu local, pode estar fazendo de 1, 2 ou 3 dias também, um final de semana. Logicamente que respeitando, né, o calendário estudantil. E aí você precisa definir o local. Geralmente, aqui na nossa cidade, a gente escolhe auditórios que permitam participantes acima de 100 participantes, para que a gente possa atingir o maior público possível e poder levar conhecimento, sabedoria, expertise, né, e confiança para esses jovens. E o outro ponto muito importante é a forma como você vai promover o evento, e de forma massiva. A gente tem muitas parcerias aqui no nosso município, e a gente acaba envolvendo rádios comunitárias, FMs locais, de cidades circunvizinhas. A gente tem as próprias escolas, sejam elas privadas e públicas, a nosso favor, para poder divulgar de forma bem forte. A gente tem os radialistas que, dentro de seus programas de audiência elevada, também levam a nossa comissão para que a gente possa estar conversando com a comunidade. A gente tem os próprios jovens interactianos, rotaractianos, que acabam se envolvendo de forma representativa, né, na rua, fazendo corpo a corpo, enfim. A gente faz todo um planejamento de divulgação e também nos utilizamos muito do meio digital, né, porque o Instagram, o Facebook, a própria ferramenta de comunicação e conversação, que é o WhatsApp, faz com que a gente consiga chegar mais rápido naquele nicho, naquele grupo de pessoas que a gente precisa ter de contato. E para vocês que devem estar se perguntando agora, qual a importância de fato do RILA? Então, eu vou estar compartilhando agora algumas imagens que representam momentos, desde quando foi feita a primeira turma de RILA aqui em Simão Dias, né? A gente já está indo para a nossa 4ª formação, e também compartilhar algumas imagens do RILA lá do Eduardo Magalhães, na Bahia, o qual também quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao companheiro Boaventura, que se disponibilizou desde o início para poder entender de fato o que era o RILA, para poder, juntamente com o seu clube, desenvolver potenciais jovens que têm interesse no futuro de poder ter o seu clube de Interact e depois migrarem para o Rotaract. Então, essa primeira imagem, ela representa a primeira edição do RILA em Simão Dias. Por coincidência, a gente sempre faz no mesmo auditório, na mesma escola, levando sempre a mesma estrutura, obviamente que aperfeiçoando, para que os jovens que, coincidentemente, eles consigam frequentar as edições, né, sendo a primeira, a segunda, a terceira, ele consiga ter experiências diferentes, para que não perceba que nós somos repetitivos. Essas imagens agora, ela foi da nossa última edição, porque a gente tem como calendário oficial realizar um RILA sempre no mês de maio, né? Então, no mês de maio de 2024, a gente vai estar realizando a nossa 5ª edição, de modo presencial, assim esperamos. Na sequência, a gente vê que são todos os palestrantes, ainda na gestão do nosso governador Canuto, a nossa companheira brilhante aí, Edjane, tem a interactiana Júlia Medeiros, tem o rotaractiano Melquisedeque, tem a jovem Larissa, que participou, foi uma das ganhadoras da premiação no curso de projetos de oratória, tem o órgão público através aí da Ângela, dos palestrantes, a gente tem dançarino, tem música, a gente de fato leva não somente o conhecimento, mas a diversão para poder fazer de fato o espírito jovem, né, acontecer. Então, essas imagens recentes agora é da turma lá de Eduardo Magalhães, na Bahia, que já está indo para a sua 4ª turma, também de formação.
né? São mais de 150 jovens que foram impactados de forma muito positiva lá em Eduardo Magalhães, e aqui em Simão Dias já são mais de 650 jovens participando do nosso evento. Nesse momento, eu queria convidar a companheira interactiana, vice-presidente do Interact Clube de Simão Dias, Júlia Medeiros, para deixar o seu depoimento, a sua experiência e a importância, de fato, do que é o RILA na vida de um jovem. Boa noite, pessoal. Todos me escutam? Estamos Boa escutando, noite. sim. Estamos te escutando. Obrigada. Boa noite, mais uma vez. Me chamo Júlia Medeiros. Eu sou atual vice-presidente do Interact Clube de Simão Dias, aqui no interior de Sergipe, no distrito 4391. E, além de ser hilariana, né, como a gente chama no nosso clube, além de ser hilariana há 3 anos, se eu não me engano, eu também faço parte da comissão distrital de Interact Clube, daqui do nosso distrito, e atualmente trabalho dentro do distrito como jornalista, né, interactiana. Fui convidada, né, a falar um pouco sobre o RILA, e eu sou suspeita a falar sobre, porque desde 2021, se eu não me engano, 2022, que eu participo do RILA, são 3 anos, vou fazer 4 agora, né, em maio. Passei por 3 RILAs até agora, sendo o primeiro deles virtual, foi dentro da pandemia, e os outros 2 até agora foram presenciais também. E como é que eu posso explicar? O RILA, ele é, assim, abre portas. Abre portas. Foi lá que eu conheci várias pessoas, foi lá que eu consegui me inteirar mais um pouco dentro do Interact, né? No RILA de 2020, 2021, na pandemia, eu conheci uma das minhas maiores companheiras de Interact, né, Juliana, e juntas a gente conseguiu formar esse clube, que no final dessa gestão vai completar 2 anos, inclusive. Somos bem novinhos ainda, mas com muito chão ainda para caminhar. Então, o RILA, ele abre portas. O RILA, ele funciona como qualquer tipo de benefício para o ser humano, né? Eu posso dizer com propriedade, porque eu nunca fui de falar muito. Eu fui de falar muito, mas não da maneira correta, né? Eu acredito até que um companheiro falou sobre a diferença de ser ouvido e ser escutado. Então, eu sabia falar muito, mas eu nunca soube dizer certamente o que eu queria passar. Então, eu acredito que até com RILA mesmo, eu pude desenvolver essa oratória. Inclusive, dentro do nosso clube de Interact, nós temos o concurso interno de oratória, e nessa gestão eu fiquei em segundo lugar, né? Fiquei muito feliz por ter tido essa conquista, né? Porque nunca que me imaginaria falando sobre Interact, falando sobre Rotary, para um clube inteiro, ou para um mundo de gente. Então, o RILA, né, além de ele trazer esses benefícios em questão de o jovem se entender, ele entender o que ele quer para a vida dele, ele entender o que é que ele quer fazer no futuro, o que é que ele quer trabalhar, como ele vai querer organizar a vida dele daqui para frente, né? Porque a gente sabe, a gente que é jovem, a gente sabe que vida de jovem não é fácil, né? Vocês que são mais velhos também já passaram pela nossa fase, sabe que não é lá essas coisas muito fáceis assim. Então, o RILA, ele realmente traz essa autoajuda, se assim a gente pode dizer, para o jovem, além de promover, né, a juventude da melhor maneira possível, que é juntando vários jovens em uma imersão super, assim, maravilhosa, para falar sobre futuro, para falar sobre Rotary, para falar sobre Interact, sobre Rotaract, sobre Rotex, sobre intercâmbio. Então, é um mix de coisas que são super gratificantes no final. Dá um trabalhinho de fazer, de organizar, mas no final sempre é gratificante. Então,
eu sou suspeita a falar de Hila, eu adoro muito. Inclusive, esse ano vai fazer 4 anos que eu participo do Hila, então estou muito animada. E é isso. Eu espero, né, que os clubes de Rotary realmente adotem essa ideia do Hila, porque além de trazer jovens para perto do Rotary, né, a gente sabe que hoje em dia o Rotary no nosso distrito está um pouco avançado, já nós não temos tantas pessoas com 30 anos, esses jovens adultos mais novos. Então, acredito que, tendo Hila nos clubes, isso pode até começar a chegar em outras pessoas e abrir assim a mente delas e perguntar: poxa, o que é o Rotary? Que negócio massa da pega? Como é que funciona? Como é que entra? Então, o Hila, ele realmente abre essas portas. E eu, como adolescente, eu como interactiana, eu como membro da família rotária, né, faz pouco tempo, mas já tenho um carinho muito enorme por essa família, que é imensa. Nunca pensei em fazer parte dessa imensidão de gente maravilhosa. Então, eu realmente espero que os clubes acatem essa ideia, né? Adotem essa ideia, porque realmente faz bem, não só para a gente, mas sim para o mundo. Então, é isso, gente. Obrigada por me receberem. Obrigada, companheiro Daniel, meu pai, por ter me chamado para falar um pouco sobre Hila. E eu espero que vocês possam aproveitar o restante dessa reunião, tá? Um abraço e até logo. Obrigado, companheira Júlia. Na verdade, o convite foi feito pela nossa companheira Edjane. Verdade, eu queria só finalizar a minha fala agradecendo algumas pessoas especiais. Acima de tudo, todos vocês que dedicaram um tempo da vida de vocês para poder estar aqui junto com a gente. A gente entende que é importante estar junto, mas o meu clube tem alguns companheiros presentes, eu queria ressalvar o nome deles, que é o nosso companheiro Kleber, o companheiro Nelson, que é recém-chegado da nossa família, a Vitória, a Valéria, a nossa companheira Karina, a nossa saudosa, flor cheirosa, Rosa Helena, a nossa companheira que acabou de falar agora, a Júlia, do Interact, e também a Jamile, do Rotaract. E dizer que existem clubes que estão se movimentando para poder realizar um Hila ainda nessa gestão. Eu gostaria de parabenizar por essa atitude, essa ação e essa boa vontade. Então, eu queria falar sobre a Arapiraca, né, lá em Alagoas, com a presidente Gisélia e também com o Kevin, que é do Rotaract, lá em Brumado, também na Bahia, através do companheiro Ricardo. Feira de Santana, tem o Rotaract com o Natan e a nossa companheira Letícia, e também fiquei sabendo, daqui a pouco, que tem um Rotary Club da Bahia, e a gente espera muito que a gente possa fechar essa gestão do nosso governador Edilúcio com um Hila grandioso aí em Salvador, ou em qualquer lugar diferente e que possa ser na Bahia também. Queria agradecer demais a participação da nossa companheira Márcia, foi brilhante a sua explanação sobre o intercâmbio. Júlia acabou esquecendo de falar, e só para poder não tomar um tempo, mas aproveitando a conexão entre os saberes e discussões que estão rolando aqui, mas a minha filha também está tendo a oportunidade de poder participar do processo seletivo de intercâmbio. E eu quero externar o meu sentimento agora, não como um rotariano, mas, acima de tudo, como um pai que escolheu a família rotária para poder dedicar a vida da minha filha, para poder viajar para um país, a gente ainda não sabe qual é esse país, né, porque existe todo um processo, e quero dizer que foi um processo profissional. A gente entende, eu queria muito agradecer a dedicação de Márcia, de toda a comissão, né, por todo o empenho, pelo brilhantismo, e eu não sei, é apaixonante de ver a dedicação dessas pessoas e do cuidado que eles estão tendo, não somente com os estudantes, mas, acima de tudo, com seus pais. Então, a minha felicidade, eu faço questão de externar como pai de uma estudante que pretende estar em qualquer lugar desse mundão para poder retribuir ao Rotary, à família Rotária, tudo aquilo que ela está tendo à disposição. Tá bom? Então, obrigado a todos pela atenção. Obrigado, companheiro.
Pessoal, que noite incrível, né? Passamos por Interact, Rotaract, Intercâmbio, Rotex, RILA, tantos projetos incríveis desenvolvidos por programas de Rotary para a juventude. Mas como é que a gente fala de juventude e a gente não fala de proteção aos jovens? Para isso, e trazendo essa temática importante, finalizando nosso seminário com chave de ouro, eu passo a palavra à presidente da Comissão de Proteção aos Jovens, Edjane Boa Sorte, para seu breve pronunciamento. Seu microfone, Ediane. Identificação do abuso, né, de assédio, né? Então, o abuso ele pode ser sexual, ele pode ser de coerção, eu vou ali usar o medo, vou humilhar o jovem para que ele faça o que eu quero. Pode ser uma perseguição, né? Pode mostrar fotos indecentes para, né, para o jovem. E isso não é permitido em hipótese alguma. Identificar ofensores. Gente, os ofensores eles precisam de 3 coisas: acesso, privacidade e controle. O Rotary, para quem trabalha com jovem, é fácil acesso. Privacidade, ele chegou ali, está todo mundo trabalhando, ele dá um jeitinho, pega um jovem, bota de escanteio e vai lá e faz. E controle é quando ele vai saber quais são os meios, né, a parte emocional que ele tem para poder seduzir aquele jovem para fazer aquilo que ele está querendo. E aí vem os ofensores sexuais, que ele já está sabendo o que ele está querendo, né? Ele quer realmente manter relações, né, com esse jovem. Bom, o comportamento de aliciamento, já sabe, ele vai aliciar, ele vai buscar oportunidade para ficar sós com o jovem, ele vai isolar esse jovem, ele vai oferecer um tratamento especial para esse jovem, porque ele é tão bonzinho, o ofensor, gente, ele ama tanto o jovem, eu vou ali cuidar daquele jovem. Com todo mundo, ele só vai cuidar de um. Ele vai pedir o jovem para guardar segredos, ele vai tocar nos jovens, né, de uma forma que o jovem se sinta acolhido e tocar no corpo mesmo. Ele vai forçar um consentimento e vai dar presentes, né? Uma coisa que não é permitida em hipótese nenhuma. E aliciamento da comunidade é aquilo que eu já falei. A gente vai convencer a comunidade, não, mas ele é um rotariano ilibado, olha, pai de família, e nem é assim, né? A gente viu que eles precisam de um acesso e o Rotary é uma porta aberta. E aí, como é que a gente tem que reagir reação e notificação? Como é que a gente vai reagir? Primeiro, na minha reação, eu tenho que dar importância àquilo que o jovem está dizendo. E aí, claro, porque ele veio me contar, então isso significa o quê? Eu tenho confiança em Edjane, eu tenho confiança na companheira Nassi, né? Eu tenho confiança em Renan. Então, eu vou lá ouvir o que ele está me dizendo. Como eu vou responder ao comportamento inapropriado que esse adulto teve? Olha, o Rotary não apoia isso. O Rotary não concorda. Existem normas, a pessoa que fez, ele está errado. Então, quem está errado é a pessoa, e não o jovem. Tá? E aí a gente vai dizer para os jovens, quando eles brigam entre si, olha, o Rotary não aprova isso. Por que vocês estão brigando? Vieram aqui para o RILA para brigar? Estão aqui fazendo trabalho voluntário no Interact para brigar? Não, o Rotary não quer isso. Então, a gente tem que ser muito claro com os jovens. Tratamento de denúncia e abuso sexual. Primeiro, a gente vai ouvir, a denúncia veio até a mim, né? Seja quem for, o jovem ou adulto, eu vou ouvir a denúncia. Vou ouvir atentamente. Eu vou dizer, olha, vou dizer para a pessoa, companheiro ou jovem tal, você fez a coisa certíssima de vir conversar comigo. Me conte como é que aconteceu aí. Relate o caso. E aí, quando você for repetir o caso, use as mesmas palavras que a pessoa usou, para ela saber se não ele está prestando atenção em mim. E nós vamos documentar, claro, o que está acontecendo. Mas, infelizmente, existem algumas barreiras que impedem do jovem falar, né? Então, é vergonha. Ai, a culpa é minha, foi por minha causa. Se eu falar isso, vai ter consequência para mim, porque fui eu que causei, eu violei uma regra, né? Aí o ofensor pode ter uma dependência, ele pode ter uma dependência emocional com o ofensor,
né, confessor, medo dele ser expulso do programa. E a gente tem que deixar bem claro para o jovem: a culpa não é sua. A culpa é desse ser humano que não entende que você é outro ser humano, tá? Companheira, licença, companheira. Só para sinalizar em relação ao tempo, a companheira ainda tem 5 minutos, certo? Para o encerramento. Eu estou acompanhando, viu? Muito obrigada. Eu botei o cronômetro aqui. Bom, então vamos lá. Reconhecendo sinais de abuso ou assédio no jovem. Mudanças físicas, ansiedade, depressão ou retraimento, mudança nos hábitos alimentares ou na imagem corporal, delinquência ou comportamento impróprio para a idade, agressão. Tempo a sós com o jovem, afastamento, tratamento diferenciado, presentes, manter segredos, tocar, dessensibilizar, forçar situação. E como é que eu vou lidar, Edjane, com esses sinais de aliciamento? Trato logo no primeiro de comportamento impróprio. Percebeu? Vamos tratar logo. Ó, eu estou vendo aqui que você está tendo uma conversinha em particular com essa jovem. E você sabe que o Rotary não aceita, companheiro. Por que você está fazendo isso? Fale com o Rotary Internacional. Examine os registros distritais para determinar se há um padrão. Reitere suas expectativas, né? Monitore o comportamento da pessoa. Fale com o jovem e com seus pais responsáveis. Isso aqui também é principalmente no caso quando a gente quando tiver um caso, ai meu Deus, de jovens que brigaram, né? Apresente a alegação de abusos. E aí, como é que eu vou informar essas alegações de jovens ou abuso, as alegações de abuso, de assédio que o jovem, né, recebeu, que envolvam jovens? Eu tomei conhecimento do ocorrido, eu vou obter as informações, eu vou garantir a segurança do jovem. A do ofensor não me interessa, é do jovem, tá? Eu vou afastar esse acusado de qualquer contato com os jovens, porque ele é acusado, não tem nada prova, só foi acusado. A gente tem que primeiro, a polícia vai entrar nesse processo aí. Eu vou comunicar o incidente à polícia. E também vou comunicar esse incidente ao Rotary Internacional. E aí vem como fazer acompanhamento de alegações. Primeiro, implementação e aplicações das proibições. Aconteceu, vamos proibir, vamos separar, né? Vamos fazer aquilo que eu já vi antes para salvaguardar o jovem. Cancelamento da associação. Infelizmente, se aconteceu isso, a gente... inclusive, eu digo assim, se o rotariano ele é uma pessoa decente e diz assim, não, mas eu não fiz, tudo bem, eu me afasto e vocês investigam o caso aí, tá? Né? Então, assim, vamos investigar. Pode investigar, estou aqui, não tem problema nenhum. E aí vai ter que cancelar essa associação. Determinação de quais medidas e proteção são necessárias. E o mais importante que a gente viu, que lá atrás, né? Manutenção do sigilo dos registros. Tá? Não precisa sair falando para todo mundo. Mas a gente pode evitar tudo isso, companheiros, que é criando um ambiente livre de assédio, né? Expresse comportamento preventivo nas suas interações diárias, né? Sempre vai falando, vai conversando, o que pode, né? O que não pode. Fale abertamente com jovens e adultos sobre limites, privacidade e consentimento. Peça sempre permissão antes de iniciar qualquer contato físico, né? Ó, eu posso te abraçar? Senta aqui perto de mim, eu posso te dar um beijo? Então, lembre-se de que o consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento por quem consentiu. E que os jovens devem sentir todo o direito de dizer, eu não quero, não, por favor, não me beija, eu não gosto, não quero, né? E mais, o contato físico com crianças, a gente tem RotaKid, ele não é apropriado, porque são pessoas, né, são seres humanos que não são capazes de discernir, né, sim ou não, de consentir. Aliás, tem criança até que não gosta. Minha afilhada mesmo, ela não gosta, porque eu ficar abraçando ela. O contato sem supervisão pode criar um ambiente inseguro para as crianças. Então, você vai lá, abraça, não tem nenhum adulto, a criança não é legal. Então, contato sem supervisão pode criar um ambiente inseguro para as crianças e adolescentes, ou levar à especulação sobre a natureza de um relacionamento. Então, a gente precisa ter cuidado com isso aí. Um carinho muito grande com a nossa instituição. Reforce, gente, parece assim uma besteira, né? Tem que falar sempre.
reforce de forma aberta e frequentemente que todo comportamento impróprio ele é inaceitável, independente das circunstâncias e que deve ser relatado imediatamente. Enfatize, olha, ninguém tem o direito de fazer mal a outra pessoa. E a gente precisa certificar que os jovens se sintam seguros, validados e livres de retaliações se resolverem denunciar qualquer incidente, né? Vamos mostrar o nosso comprometimento com o abuso, com a prevenção de abuso e assédio, né? Reforçando nossas ações e palavras e conceitos que o Rotary não tolera abuso nem assédio. Jamais podemos abrir exceções quanto a isso. Ah, mas foi só um abraço. Por que que tem? Não pode, não pode. A gente tem que ter o cuidado com o outro, né? E aí vem um caso aqui que eu queria né, passar com vocês. Existe um intercâmbio de jovem, né, um participante do intercâmbio de jovens, que normalmente ele é uma pessoa extrovertida, envolvida com atividades extracurriculares, e tem faltado recentemente à escola. E aí, essa jovem tem passado muito tempo no seu quarto usando as mídias sociais. Você, que é o pai e a mãe, está preocupado que algo esteja acontecendo. Mas pode ser apenas saudade de casa. O que vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou dizer, fulana, eu estou preocupada com você. Você não é assim. O que está acontecendo com você? Está acontecendo alguma coisa de errado? Olha, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu conselheiro do Interact, eu sou seu conselheiro de intercâmbio. Eu estou aqui para garantir sua segurança. Ela é minha prioridade. Certo? Então, principalmente no programa de intercâmbios, as famílias que recebem jovens têm que estar muito atento a isso, né? Então, vamos lá. Enviar mensagens ou imagens com piadas de comentário maldoso ou conteúdo sexual não é correto. Está errado. Convidar um jovem para um encontro a sós, para conhecer melhor. Para que você quer? Não é correto. Não precisa conhecer. Está todo mundo, conhece todo mundo junto. Dizer ao aluno que suas roupas são sensuais não é correto. Agora, pedir permissão aos pais antes de apresentar, né, antes de apresentar os jovens para fazer qualquer viagem, presentear os jovens, aí é correto. Você vai pedir o pai dizendo assim, olha, eu quero dar um presente a seu filho, é isso, ou sua filha, é isso aqui, é correto. Tem que pedir permissão. Beijar os lábios de alguém, não. Não já tem sua mulher, não já tem seu esposo, não tem seu namorado. Então, pronto, beija eles. Você não precisa beijar o jovem, não. Pedir para o jovem sentar no seu colo, ou até um jovem sentar no colo do outro, também não precisa. Tem cadeira, gente, tem sofá, não precisa sentar. Fazer elogios positivos de encorajamento, pode fazer. Brincar de luta livre, não pode, porque a gente não sabe até onde vai essas brincadeiras, como é que está o emocional dessas pessoas. Dar uns tapinhas no ombro, nas costas, se culturalmente apropriado, pode. Se não tem problema nenhum, pode dar. Dar aperto de mão? Pode. É até educação, é uma educação. Estende aqui a mão, aperta a mão, estende a firmeza no outro. Dar um abraço de frente sem o devido consentimento? Não precisa. Carregar alguém nos ombros ou nas costas? Não pode. É besteira? Talvez para a gente que está aqui no Brasil, que todo mundo já convive há muito tempo, né? Como os jovens do Interact, do Rotaract, está ali, todo mundo junto, ou até os intercambistas que estão viajando agora, talvez até normal, já está ali, já tem adultos supervisionando. Mas se a gente não tem intimidade, não faça. O Rotary disse que não é para fazer, ele não vai fazer. Fazer cócegas, não pode, né? Aí vocês imaginam, um conselheiro do Interact, ele é mentor de uma Interactiana. Este filho de Jesus passa bastante tempo a sós com ela. Tá a Márcia do outro lado só observando, percebe que eles estão separados do grupo, muito próximo do outro, tocando-se, sussurrando no ouvido um do outro. Aí Márcia falou, ali tem alguma coisa de errado. Ali não está certo, o Rotary não aprova isso. O que é que Márcia vai fazer? Fala assim, vem cá, companheiro, vem cá, deixa eu dar um dedinho de prosa com você aqui, vem cá. Olha, eu estou vendo que você está com Joaquina ali, está encostadinho, estão sussurrando no ouvido do outro, já tem um tempinho, ó, isso não está certo. O Rotary não aceita isso. Ninguém te treinou, ninguém falou isso para você. Ó, ele está ali sendo monitorado e sendo supervisionado. E aí aí Márcia vai conversar com o presidente. Olha, eu estou vendo essa cena, não está correto, o Rotary não aprova. Então, a companheiro não pode ser conselheiro, a gente tem que afastar ele dessa atividade. A gente está preservando o jovem, a gente está preservando a nossa instituição, que tem grande importância. Mas só sinalizando que a gente estourou um pouquinho o tempo, certo? Eu já vou pedir para a companheira caminhar para o encerramento. Já estou terminando.
Então, assim, um participante, Boa Ventura lá, organizou um Rila. Aí vem lá dois companheiros, dois jovens, né? Um jovem diz, olha, eu fui agredido sexualmente por um jovem tal. Mas eu não quero que meus pais fiquem sabendo. O acampamento já vai terminar amanhã, não tem problema algum. O que é que a gente tem que fazer? A gente vai certificar que os dois participantes não tenham mais contato, vai afastar, vai colocar pessoas vigiando esses dois, né? E principalmente o que foi acusado de fazer a agressão, né, fazer a agressão, e vai notificar as autoridades, que a depender de como foi a agressão, a polícia tem que entrar, e vai informar os pais e também informar o Rotary com 72 horas, tá? Então, assim, são algumas perguntas que a gente tem lá no manual do Rotary, né, dizendo como é que a gente tem que fazer, mesmo que, como é o caso aqui, mesmo que a gente tenha um companheiro que tenha caráter libado, que nunca aconteceu nada, a gente tem que dizer para o companheiro, o Rotary não tolera qualquer tipo de abuso ou assédio. E o jovem tem que saber disso. E a gente vai lá, diga para proteger tanto o jovem quanto o associado e a polícia, e não os rotarianos, é quem deve determinar a veracidade das informações. Então, a gente separa todo mundo, chama a polícia, porque eles são as pessoas indicadas para fazer a investigação. E como é que eu vou saber de tudo isso, Edjane? Nós temos guia de proteção a jovens do Rotary, temos manual de intercâmbio de jovens, temos guia de Rotarys para clubes, patrocinadores e conselheiros, temos o manual do Rotary, temos também um outro manual dizendo como lidar com a mídia em caso de crise, e temos as normas do Rotary, tem 533 páginas, se eu não estiver enganada. Esse é o e-mail que a gente utiliza para poder comunicar qualquer incidente com o jovem, tá? E assim, para a gente finalizar, eu quero dizer para cada companheiro aqui presente que seguir as diretrizes para tratar de comportamentos inadequados e relatar quaisquer alegações ajuda a proteger todos os envolvidos do programa. Ajuda a essa sociedade a entender que o Rotary ele é essencial em nossa comunidade, né? Então, lembre-se, companheiros, que a sua vigilância e seu comprometimento são essenciais para a proteção dos jovens. Muito obrigada. Foram 28 minutos, mas é um assunto que é necessário e Deus abençoe a todos. Obrigada, Fé de Luz, pela confiança. Boa noite. Obrigado, companheira. Eu queria agradecer a presença de todos aqui em um dia de semana para falar de assuntos tão importantes quanto a juventude. E antes de encaminhar a palavra ao governador para proceder com o encerramento, eu gostaria de deixar uma pergunta. Se o seu clube ainda não tem um clube de Interact, de Rotaract, o que é que está faltando para a gente fazer esse trabalho em conjunto? E se já tem, como é que a gente pode fortalecer isso? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente pode extrair dessa noite de hoje, e eu passo a palavra ao nosso governador para que possa prosseguir com o encerramento do seminário e agradecendo novamente a presença de todos. Bom, o que dizer de uma noite com tanto aprendizado que tivemos aqui hoje? Nós vimos aí um entusiasmo, nós vimos a energia e nós vimos também a felicidade de cada um de vocês que trouxeram a experiência, explanaram aqui os seus assuntos. Nós tivemos a oportunidade de assistir o entusiasmo da Júlia Sbaraini, mostrando como a juventude pode transformar as ações do Rotary. E gostei muito do fato de que a juventude é o presente. São todos vocês, junto conosco, que nesse momento fazemos o Rotary. E precisamos, a cada dia, nos olhar para os nossos clubes que ainda não patrocina um clube de Interact e de Rotaract, para que incentivem a criação desses clubes. Eu gostaria de fortalecer ainda a importância desse seminário de hoje, mostrando para os presidentes de clube a necessidade de nos aproximarmos mais do Interact, do Rotaract, passando pelo programa de intercâmbio de jovens, pela experiência dos Rotex, e coroando com
a experiência principal na formação de líderes, na formação profissional que o RILA está aí pronto para fazer. Eu quero agradecer a cada um de vocês que permaneceram até esse momento. Peço desculpas porque o assunto é contagiante e acaba que cada um daqueles que tem o seu tempo programado, nós tínhamos uma grade totalmente programada, mas cada um vai se empolgando e falando um pouquinho a mais, e chegamos a quase praticamente 3 horas de seminário, que não era efetivamente o que estaria programado. Mas eu peço a compreensão de todos, somos todos voluntários, somos todos doadores daquilo que nós temos de melhor, a nossa experiência e o nosso tempo para fazer o melhor para o Rotary. Portanto, eu quero agradecer, em especial aqui também, o Rotary Clube Portal do Sertão, que transformou a sua reunião para assistir ao seminário. Um grande abraço aí a todos do Rotary Clube Portal do Sertão, por terem dedicado essa reunião transformado a sua reunião em assistir aqui a esse seminário. Portanto, mais uma vez agradeço a presença a todos e aproveito esse momento para pedir a todos que se inscrevam na nossa conferência distrital, que acontecerá no dia 30 e 31 de maio, 1º e 2 de junho, aqui em Salvador. Vão lá no Uniclube e façam as suas inscrições. Tem várias opções de hotéis que cabem no bolso de cada um. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, governador. Eu gostaria agora de passar